Olá, meus irmãos. Vamos recomeçar, né? Teve alguma coisa que aconteceu e caiu e eu acabei não nem salvando o que tinha antes, né? Vamos começar do zero de novo, porque aí dá tempo das pessoas chegarem, tá? Então, boa tarde. Hoje começamos mais uma vez a nossa conversa da aldeia, né? Hoje o tema é Oxóssi, né? Hoje é quinta-feira, dia de Oxóssi. Então vamos falar um pouquinho sobre esse orixá, o orixá da caça, o orixá da fartura, o orixá da inteligência, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, o que que ele significa, o que que Oxóssi representa, né? Eu volto a dizer, a gente caiu, né, perdemos a conexão, mas aí eu vou começar tudo de novo, né? Porque a gente estava no início, eu nem salvei aquele trecho. Vamos começar tudo do zero agora. Então a pergunta que eu fiz, né? Qual é o sentido de nós cultuarmos um orixá, uma divindade da caça, num contexto em que nós não somos mais caçadores? É isso aí, Jane, recomeçar sempre, né? Caiu, bambeia, levanta e vamos adiante, não pode fraquejar. É isso aí. Ontem caímos duas vezes, ficou partido lá em três pedaços o vídeo de Xangô, mas vamos adiante. A gente tem que aprender a também a ser maleável, maleável como fogo, né? E tentar se reconstruir mesmo quando cai, né? Mesmo quando cai o sinal, seja o sinal, né? Ainda bem que foi só o sinal que caiu, né? Não caiu a nossa esperança. Bem, então qual é o sentido da gente cultuar o orixá da caça, né? Oxóssi é um Odé, ele é um caçador. Ele é um dos caçadores que existem nas mitologias africanas, e são inúmeros, né? Eu dei o exemplo de alguns deles. Um deles, muito conhecido, que aqui no Brasil ele é até considerado em algumas casas como uma qualidade de Oxóssi, que é Enrilé ou Inlé, que é um Odé, ou seja, um caçador que usa as roupas azul claro e uma plumagem branca. Ele é simbolizado algumas vezes pelo elefante, e ele se encanta, né? Olha que bonito, ele se torna o rio, ele se encanta no rio, ele se transforma no rio, e aí ele tem uma relação muito próxima com Oxum, e é da união deles que nasce Logunedé, um outro Odé, um outro caçador, né? Que é metade ligado aos rios e metade ligado às matas. Então ele tem essa característica metá-metá, metade-metade. E também é um Odé, né? Iboalama, Iboalamo, né? Que é também um outro Odé, considerado uma versão velha de Enrilé. Um Enrilé um Odé que usa roupas brancas e tem uma lança. É um caçador sábio, né? É em Boalama, é em Lé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logunedé, né, tem essa música muito famosa, né, muito linda também, e que traz essa história dos caçadores na África. E aí nós temos uma constatação que na África Oxóssi era um dos caçadores. Existiam vários, né? Existem vários odés. E aqui no Brasil Oxóssi se torna muito popular. Ele se torna o Odé mais famoso, sendo que lá na África ele não é, ele é um dos muitos Odés, né? Rei de Queto, ligado à cidade, né? Aquela região, aquele povo, ele não é o Odé mais popular, né? Entre vários, mas aqui no Brasil ele ganha grande popularidade, e eu tenho um palpite, né? Sobre isso, que Oxóssi, ao chegar em terras brasileiras, ele junta a tradição africana com a sabedoria indígena, porque aqui nós tínhamos os povos nativos, os nossos ancestrais indígenas, e aí dá um casamento perfeito para que a força de Oxóssi possa vibrar sobre nossa terra, né? Oxóssi, embora seja um orixá africano, quando ele chega no Brasil, quando ele chega nas Américas, ele se amalgama de uma tal maneira
com a nossa ancestralidade indígena, que surge a partir daí toda a sua força, que hoje é cultuada na Umbanda através dos caboclos. Então dá-se um casamento perfeito entre a sabedoria africana do caçador e a tradição indígena. Tá indo bem, gente? Nós retomamos, espero que agora esteja fluindo. Aquele outro trechinho eu até apaguei, não salvei como nos outros, porque era bem o inicinho, e eu retomei o que eu tinha falado antes. Então vamos seguir daqui mesmo. Tá tudo certo? Sejam bem-vindos. Márcia, Carlos, Jane, Rosângela Ronfini, Rosângela, Lili, Basileu, Mônica. Um grande abraço, Mônica, saudade de você e todos que estiverem assistindo. Então tem vários caçadores, uma delas inclusive é Otim, uma linda caçadora que tem um seio só porque ela posiciona a flecha sobre a ausência de um de seus seios, né? Uma caçadora Otim, considerada também filha de Boalama. Enfim, são vários odéis na África e alguns são cultuados em algumas casas de candomblé, outros são considerados qualidades de Oxóssi nas casas de nação, né, da nação Queto, né, nação Nagô-Yorubá, porque Oxóssi é um orixá de origem Nagô-Yorubá. E na Umbanda, ele se manifesta pela força dos caboclos, né? Como eu disse, há um casamento perfeito entre a força de Oxóssi que vem da África e a nossa terra, onde tem os povos nativos, os nossos ancestrais indígenas, que são povos que trabalham com a caça, que têm o arco e flecha, a lança, e a partir daí trazem a sua sabedoria e juntos forma-se o que hoje é a Umbanda. Ou seja, a gente nasce desse encontro entre nasce desse encontro entre os rios, entre o rio africano, o rio ameríndio e até o rio cristão europeu, né? Que eles se somam e torna-se a partir daí a Umbanda, surge a Umbanda, né? A partir daí. Quinta-feira, seu Ossé. Isso aí, Basileu. Essa música é linda, né? Do Roque Ferreira. Então, Oxóssi, ele tem uma lenda muito bonita que ele é o caçador de uma só flecha. Eu vou até contar ela para vocês. Eu vou ler. Ela está registrada naquele livro do Reginaldo Prandi, que chama Mitologia dos Orixás. É curtinha, vale a pena a leitura. Oxóssi mata o pássaro das feiticeiras. Todos os anos, para comemorar a colheita dos inhames, o rei de Fé oferecia aos súditos uma grande festa. Naquele ano, a cerimônia transcorria normalmente, quando um pássaro de grandes asas pousou no telhado do palácio. O pássaro era monstruoso e aterrador. Quer dizer, estava todo mundo festejando, de repente aparece uma praga, né? Algo que é considerado aterrador, assustador. O povo assustado perguntava sobre sua origem. A ave fora enviada pelas feiticeiras, as Yami Oxorongá, as mães ancestrais, as mães feiticeiras, ofendidas por não terem sido convidadas. Ou seja, o povo esqueceu de convidar as mães ancestrais. O povo esqueceu da sua ancestralidade. E aí as feiticeiras mandaram lá o pássaro para mostrar que o povo havia sido ingrato. O pássaro ameaçava o desenrolar das comemorações. O rei chamou os melhores caçadores do reino para abater o grande pássaro. De Idó veio Oxotogum com suas 20 flechas. De Moré veio Oxotogi com suas 40 flechas. De Ilaré veio Oxotodá com suas 50 flechas. Prometeram ao rei acabar com o perverso bicho, ou perderiam suas próprias vidas. Quer dizer, vários odéis vieram, né? Vários caçadores vieram. Nada conseguiram, entretanto, os 3 odés, os 3 caçadores. Gastaram suas flechas e fracassaram. Foram presos por ordem do rei. Finalmente, de Irém veio Oxotocanxanxô,
o caçador de uma só flecha, Oxotocanxanxô. Se fracassasse, seria executado junto com os que o antecederam. Temendo pela vida do filho, a mãe do caçador foi ao Babalaô e ele recomendou à mãe fazer um ebó para agradar as feiticeiras, ou seja, fazer uma oferenda às feiticeiras. A mãe de Otocanxanxô tomou seu ofá, seu arco, apontou atentamente. A mãe de Otocanxanxô sacrificou então uma galinha. Nesse momento, Otocanxanxô tomou seu ofá, seu arco, apontou atentamente e disparou sua única flecha. Ou seja, os caçadores tinham 20, 30, 50 flechas e ele tinha uma única flecha. Otocanxanxô, aquele que só tem uma flecha. É isso que significa o nome de Oxóssi. Otocanxanxô, uma flecha. As Yami estavam apaziguadas pelas orações da mãe, ou seja, as mães ancestrais ouviram a prece daquela mãe e apaziguaram a sua ira. O caçador recebeu honrarias e metade das riquezas do reino, por isso que Oxóssi é o dono da fartura. Os caçadores presos foram libertados e todos festejaram. Todos cantaram em louvor a Otocanxanxô, a Oxotocanxanxô. O caçador, Oxô, ficou muito popular. Cantavam em sua honra, chamando-o de Oxóssi, que na língua do lugar quer dizer o caçador. Oxô é popular. Desde então, Oxóssi é seu nome. Quer dizer, Oxotocanxanxô, o nome de Oxóssi, Oxotocanxanxô, ele vence esse desafio graças à oração da sua mãe, ao prestar tributo, ao fazer a sua oração, ou seja, as mães ancestrais, as Yami Oxorongá, elas haviam ficado revoltadas porque o povo esqueceu da ancestralidade. O povo esqueceu de prestar tributo às suas mães ancestrais. E aí elas vieram e enviaram um pássaro do agouro, o pássaro que pousou sobre a tribo, trazendo ali o mau agouro, as pestes, a doença. Ou seja, a gente está se esquecendo de Deus, a gente está se esquecendo da espiritualidade, da nossa ancestralidade. E aí as mães vieram para nos avisar. E a mãe de Oxóssi, muito sábia, fez uma oração e pediu que o filho acertasse a sua única flecha. E ele atira a sua flecha e mata o pássaro. Ou seja, com uma única flecha, ele acertou. Ele atirou, ninguém viu. Ele atirou, ninguém viu. Senhor Oxóssi é quem sabe aonde a flecha caiu. Senhor Oxóssi é quem sabe aonde a flecha caiu. Ele atirou. O que caboclo, o que Oxóssi, o que bamba, o que aru. Oxóssi sabe aonde a flecha cai. Ele lança a sua flecha, ele lança o seu dardo, a sua zarabatana, a sua borduna, ele sabe aonde vai cair. Então, ele tem a partir dali a compreensão, a mira, o foco, ele sabe aonde quer chegar e atira a sua flecha. E só ele sabe aonde a flecha cai, ainda que ele tenha uma única flecha. Então, como a Mônica disse, a oração feita com fé vale muito. Sem dúvida. Essa história tem tanto ensinamento, mostra que com uma única flecha você consegue, ou seja, mesmo que você tenha pouco, você consegue. Os outros chegaram lá com 20, com 30, com 40, com 50 flechas. Algumas lendas falam que outros chegaram com 200 flechas, Tem várias versões. E Oxóssi com uma única flecha acertou. Ou seja, às vezes com pouco você faz muito. Nós agora, passando esse período dentro de casa, eu converso com os irmãos, converso às vezes com Suzana, com Rosângela, e é tanta coisa que surge para fazer, parece que a gente nem está com tempo livre. Quer dizer, o pouco se torna muito quando se está com boa vontade.
Então Oxóssi nos mostra que a fartura, ela às vezes vem ao dividir um pedaço de pão para toda a família. E esse tempo vai exigir de nós que nós tenhamos a compreensão do significado da prosperidade e da fartura, porque vai haver grandes abalos, isso é inevitável, né? Grandes abalos financeiros, econômicos, mas nós temos que confiar no poder da oração, no poder da oração da nossa mãe, que está lá rezando por nós, e aí nós vamos atirar a nossa flecha e nós vamos acertar. E Oxóssi não vai permitir que a flecha erre o seu alvo. Uma vez nós estávamos passando por uma provação muito grande, procurando uma casa, não sabíamos aonde nós iríamos, para onde a gente levaria a nossa aldeia. E aí saímos à procura e falamos, Oxóssi vai saber aonde essa flecha vai cair. Ele vai lançar a sua flecha e vai mostrar o caminho. E é isso que Oxóssi faz. Ele mostra o caminho. Então, por isso, meus irmãos, é que faz sentido cultuar Oxóssi dentro de uma sociedade como a nossa, ainda que nós não sejamos mais caçadores, coletores, e muitos de nós não somos mais agricultores, não vivemos mais da caça. Mas a caça hoje é outra. É uma caça simbólica, é uma caça espiritual, é uma caça imaterial. Nós caçamos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa humildade, a nossa fé. Todos os dias nós atiramos a nossa flecha e temos que parar para pensar, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Para que nós estamos aqui nessa terra? Viemos para o Aie, né? Para a terra, somos seres encarnados. E o que nós buscamos? O que nós desejamos? O que nós almejamos? Qual é o nosso propósito? Né? É isso que Oxóssi nos convida a refletir todos os dias. Tá indo bem, gente? Tá fluindo? Eu não estou conseguindo ler todos os comentários. Vi que Rosângela Ronfini disse aqui agora, a bênção das mães é muito importante. A ancestralidade respeitada e amada. A Jane também tem um palpite. Seria ele um caçador se preparando para reinar em novas terras, com certeza. Ele se torna popular, e é interessante, né? A lenda dele diz, Oxóssi é popular, e aqui no Brasil ele se torna popular. Ele se torna amplamente popular, ele é o patrono do povo de Queto, né? Que é uma importante nação do candomblé. Ele é muito cultuado na Umbanda, porque ele é sincretizado com São Sebastião, às vezes com São Jorge, na Bahia, embora a gente associe muito a São Sebastião. Ele é celebrado no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, dia de Oxóssi, e com a força dos caboclos, né, com a força indígena. E como disse o nosso irmão Sérgio, os olhos brilham, né, quando a gente fala de Oxóssi. É realmente muito bonito. Embora eu não tenha muita... todos os orixás, para mim, eles são maravilhosos. Todos os orixás, eles são encantadores. Se você para prestar atenção nas histórias, né, na segunda-feira a gente contando as histórias de Obaluayê, é tão lindo, é tão misterioso, é tão forte, né? A força telúrica de Obaluayê, a força que vem da terra, é muito lindo. Ogum, Xangô, né? Todos são muito lindos. Todos têm um ensinamento fortíssimo a nos dar. Mas claro, né? Oxóssi, por ser o patrono da nossa casa, da aldeia de luz, ele rege a vida de todos nós. Né? Ele tem uma força muito grande sobre todos nós. Tá indo bem, gente? Podemos continuar? Então vamos lá, né? Eu mencionei uma relação interessante, eu vou dizer isso melhor, né? Obaluayê tem ligação com a terra, né? É um orixá telúrico que tem relação com a terra. E qual é o elemento que Oxóssi está ligado? Fogo, água, ar, terra. Xangô vimos que é ligado ao fogo, né? Ah, Xangô é a pedra, sim, mas é a pedra que se solidificou a partir do fogo, do magma, né? E Oxóssi? Oxóssi também é ligado à terra, mas de um modo diferente de Obaluayê. É interessante a gente ver essa diferença.
Obaloaiê é um orixá telúrico, é aquilo que está debaixo da terra, aquilo que está enterrado, que está escondido, é o osso que está escondido debaixo da terra, que Obaloaiê tira como o seu segredo, né? É aquilo que está debaixo, que está oculto, segredo para a cura de todas as doenças que vêm da terra. Oxóssi é aquilo que está acima da terra, é aquilo que caminha sobre a terra, são os animais. Ou seja, ele tem ligação com a terra, mas de um modo diferente de Obaloaiê. Né? Ele emana da terra. Quando os caboclos miram a flecha no chão, eles extraem a força da terra e semeiam luz para todos nós. Então Oxóssi extrai a sua força da terra. Ficou claro? Então ele tem uma ligação com a terra também, mas de um modo diferente de Obaloaiê. Na África, Oxóssi é ligado aos animais. Mas no Brasil, como eu disse, como há uma extensão do poder de Oxóssi, ele também passa a ser o Senhor das Matas. Ó Senhor das Matas, essa sua paz eu vou me abrigar. Oxóssi passa a ser o protetor das matas, herdando a força de Ossan, herdando o poder e a ligação de Ossan que Ossan tem com as folhas. Então, dentro da Umbanda, Oxóssi é o dono das matas e o dono dos animais. Então, é de tudo aquilo que nasce da terra, ou seja, todos os vegetais e também os animais que rastejam, animais que caminham, animais que voam, todos têm a regência de Oxóssi, o caçador. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. O que, caboclo? Então, Oxóssi está muito ligado à terra, como esse próprio ponto diz, né? Ele caminha sobre a terra, mas ele caminha não de baixo, né? Ele caminha como o Obaloaiê, que é ligado à força telúrica que vem do centro da terra, mas ele é ligado à força que caminha sobre a terra, as folhas, as árvores, as plantas, as ervas, aos animais, animais que rastejam, animais que voam, animais que correm, né? Ele é ligado a todos os animais. E, gente, isso é muito importante da gente refletir. Quando a caça era feita nas tribos, não era a caça esportiva, não era por esporte. Era uma caça para alimentação. Era uma caça que dava o sustento para a tribo. Então Oxóssi nos dá o nosso sustento, o sustento para a nossa tribo, para a nossa aldeia. Né? Então não é uma caça para diversão, para lazer, é uma caça para sobrevivência e é uma caça sagrada, porque antes de caçar, antes de sacrificar o animal para comer, né, as tribos elas faziam o agradecimento, agradeciam aquela vida daquele animal. Então, o ato de caçar era um ato sagrado, não era uma coisa assim, vou lá para me divertir, não. Era um ato sagrado. Tudo é sagrado, inclusive a caça, que é a busca pelos nossos alimentos. Então, quando a gente sai de casa para caçar, né, para ir para o trabalho, para ir para a nossa vida, a gente está fazendo um ato sagrado, porque o trabalho é um ato sagrado. O trabalho feito dentro de casa, o trabalho feito fora de casa. É um ato sagrado. E tem proteção de Oxóssi. Hoje nós estamos forçados um pouco a ficar dentro de casa por conta dessa quarentena, por conta desse grande desafio, dessa provação coletiva que nos é colocada. Mas, ainda que sejamos levados a fazer um momento de introspecção, que nós possamos compreender e ter muita paciência para viver esse momento. E Oxóssi nos ensina a ter introspecção. Oxóssi ele é solitário, ele é um orixá contemplativo, silencioso. Alicia, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Então, esse momento todo que nós estamos passando, ele nos leva a ser contemplativos,
a sermos mais silenciosos. Então eu peço a vocês, meus irmãos, tira um tempinho, respira fundo, vai alinhando seus chakras, vai recebendo a força da espiritualidade, faça o seu momento de silêncio, as suas preces, se conecte com Oxóssi, se ligue a esse grande orixá. E hoje, eu já fiz o convite no início, vamos fazer a nossa oração, pode ser às 21 horas, vamos fazer a nossa prece em silêncio, na janela, olhando para o céu, sentado numa poltrona, onde for mais confortável. Fechem os olhos, mentalizem, peçam que Oxóssi esteja com cada um de vocês, façam esse exercício, porque o caçador, para que ele possa chegar do outro lado e fazer a sua flecha, cortar os ares, ele precisa olhar. Olhar para dentro de si em primeiro lugar e depois para fora. Ele precisa ser contemplativo, introspectivo e silencioso. O silêncio nos faz bem. Né? O silêncio nos faz bem, porque é quando a gente ouve os nossos pensamentos. Claro que a gente precisa ter pensamentos benéficos. Né? Então, o orixá Oxóssi é o orixá da caça, que tem toda essa simbologia, que hoje nós buscamos a caça, a fartura, a prosperidade, buscamos os nossos objetivos, a nossa meta, o nosso propósito de vida, ainda que nós não sejamos mais caçadores em sentido estrito, né? A gente não vai para a mata para caçar, mas a gente vai à mata para contemplar a força de Oxóssi. É muito bom, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, uma macaia, um trabalho na mata, né? É muito bonito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Foi numa tarde serena, lá na mata da Jurema, que eu vi o caboclo bradar. Que ô, que ô, que ô, que ô, que era. Sua mata está em festa, saravá seus 7 flechas, ele é rei da floresta. O que caboclo, que o que aru. Então, em termos de saudação ao orixá Oxóssi, a gente tem o que caboclo, saudando a falange de caboclos, o que bamboclinho, o que aru, odé coque maox, saudando a força de Oxóssi como um odé, como um caçador. Então tem várias saudações, né? São várias formas de saudar Oxóssi. Os símbolos dele, né? Todo mundo conhece, é o ofá, é o arco e flecha, né? O arco e flecha que simboliza Oxóssi. E também, em algumas casas, o eruexim, que é um rabo de cavalo, né? Que o caçador utiliza. Mas nós utilizamos como principal símbolo, na Aldeia de Luz, o ofá, o arco e flecha. Né? Tá indo bem, gente? Isso, Mônica disse aqui, a caça era igual ao dos animais, apenas para suprir as necessidades. É isso mesmo, a caça não era para desperdício, é para compartilhar, para fazer a partilha. Então Oxóssi nos ensina isso. E é isso, meus irmãos, que eu digo a vocês, ainda que nos falte, ainda que passemos por necessidades, que nós nunca percamos a fraternidade, a solidariedade, porque Oxóssi é esse que partilha, né, que faz a partilha. Tá certo? Tá indo? Tá fluindo? Um grande beijo aí para vocês que estão assistindo. Então, Oxóssi se torna muito popular no Brasil, é sincretizado em algumas casas, né, como na nossa, com São Sebastião. Um abraço, Carlos. No dia 20 de janeiro, que nós fazemos tradicionalmente o nosso cozido de Oxóssi. E é importante falar um pouco. Por que a gente faz o cozido? Porque a gente junta todos os alimentos, as raízes, a mandioca, que é um alimento indígena, a batata doce, batata yacon, cenoura, abóbora, chuchu. A gente pega os alimentos e coloca tudo para partilhar com os nossos irmãos. Então, nesse ato, nós estamos fazendo a partilha dos nossos alimentos, a partilha do pão.
e utilizando a força que vem das raízes do gengibre, da mandioca, do aipo, né, da cebolinha, da cebola, do jiló. E a partir daí a gente vai extraindo de todos das raízes, das leguminosas, a gente extrai a força que é uma força da terra, uma força que nos fortalece e que nos dá o nosso sustento. Então por isso que a gente faz o nosso tradicional cozido de Oxóssi, celebrando a colheita, a fartura. Outro alimento, né, muito ligado ao Oxóssi, é o milho. O milho, muito usado pelos índios, né, pelos indígenas, e Oxóssi tem essa ligação muito forte com os povos ancestrais aqui da terra, os índios, tanto que faz essa ligação, essa harmonia entre a sabedoria africana e a caça indígena, né, a sabedoria dos nossos mestres, dos nossos pajés, dos nossos caciques, que passa para nós. Então, como é que o Oxóssi é cultuado dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda, ele se manifesta pelos caboclos de Oxóssi, né? Pela tradição dos caboclos. Ontem eu estava comentando sobre Xangô, e aí até vou esclarecer um pouquinho mais. Falamos de Ogum, quando a gente fala de Ogum, Ogum Beira-Mar, Ogum Iara, Ogum Matinata, Ogum Megê. Né? Alguns autores, eles definem as falanges dos orixás como 7. Um exemplo, Mata e Silva, um autor importante da Umbanda, que escreveu alguns livros, né, nos anos 50, por volta dos anos 50, né, que vem dali a tradição, que se desmembra como a tradição de Mata e Silva, Umbanda esotérica, que depois vai ser codificada pelo Pai Rivas como Umbanda esotérica. Ele define como 7 linhas, como sete falanges. Mas na nossa compreensão eu não reduziria a 7, porque isso depende muito do tipo de trabalho. Então a gente não precisa entender, Xangô tem 7 falanges? Não. Nós não compreendemos dessa maneira. A gente pensar, por exemplo, um Xangô de nome Pedra Branca. Ele tem uma ligação com Oxalá, por conta da cor branca. Né? Pedra branca, pedra preta, provavelmente vai ter uma ligação com o Baluaê. Xangô das Almas vai ter uma ligação com o Mulu, com o Baluaê, ou talvez com Oxalá, vai depender do que o guia vai nos dizer. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é assim, as falanges elas não são numeradas, são 7, acabou. Não, a espiritualidade é vasta, ela é diversa, ela tem inúmeras formas de manifestação. E isso varia de casa para casa. Então, é importante conhecer, sim, mas a gente com a consciência e com a humildade de que a gente sempre vai ter muito o que aprender. A gente nunca vai saber tudo. A gente sabe muito pouco. E a espiritualidade sempre vai estar revelando mais e mais e mais para nós. E a gente sempre vai ter que retornar à nossa ancestralidade, à nossa espiritualidade antiga para entender. Então, unindo o passado e o futuro. Assim, a gente sempre vai ter o que aprender. Isso nunca se esgota. Né? Agora, voltando ao Oxóssi, quando você imagina, por exemplo, um caboclo, como é a cabocla Pena Roxa, né? É uma cabocla Pena Roxa da linha de Oxóssi. Ela manifesta ali a força do orixá Nanã, que traz a cor roxa, dentro da linha de Oxóssi. Ou seja, ela faz um cruzamento dessas duas forças. Ela trabalha com a força de Nanã nas matas, com a missão de Oxóssi. Entende? Então, a partir daí, a gente vai compreendendo o significado dos nomes dos nossos guias. Você imagina, por exemplo, caboclo arranca-toco. Né? É um caboclo frenteiro, é um caboclo que vai abrir caminho. Geralmente ele tem uma ligação, pode ter uma ligação com, imagina, né, o próprio nome, ele arranca toco, ele mexe com a terra. Pode ter uma ligação com o Baluaê, com o Mulu, pode ter uma ligação com Exu, né? Pode ter uma ligação com Ogum, porque é frente, né? Ele vai sempre na frente, ele vai arrancar o toco
para que a gente possa entrar na mata. O caboclo rompe-mato é um caboclo ligado também a Ogum, geralmente, porque ele vai abrir a mata, vai abrir as frentes, né? Tanto que tem Ogum da falange de rompe-mato e tem Oxóssi da falange de rompe-mato. Né? É um entrecruzamento dessas duas energias, de Ogum e de Oxóssi, e dá a força de rompe-mato e outras, né? Ficou claro isso? Ficou claro essa conceituação? Vamos imaginar o caboclo Serra Negra. Caboclo Serra Negra pode vir na linha de Xangô, e a partir daí ele vai estar usando a força da serra, ou ele pode ser da linha de Oxóssi. E aí ele vai trazer a força de Xangô para dentro da linha de Oxóssi. Vão trabalhar como irmãos. Ele vai trabalhar com a força das matas e com a força das serras. O caboclo Serra Negra. E por aí vai, né? Os nomes dos nossos caboclos surgem a partir daí. Tá indo bem, minha gente? Está dando para compreender? É isso mesmo, Márcia. Temos que caçar o amor. É tempo da gente caçar, né? Mais do que nunca. Tempo da gente pegar as armas de Oxóssi, o Ofá e ir caçar. Ele também, o Oxóssi, é o pai da astúcia, da cautela, da inteligência. Então que ele nos ajude nesse momento a pensar com inteligência, a não se deixar influenciar, a ter sabedoria, a ter compreensão, a entender o momento que vivemos. É muito importante. Eu vou ler uma oração de São Sebastião, que até do livrinho da minha mãe aqui. Esse livrinho é forte, ela rezava muitas vezes com ele. E São Sebastião, para quem não sabe, sincretizado com Oxóssi, só vou achar aqui. Ele, tá aqui, achei. Ele também protege contra as pestes, contra a doença. Onipotente e eterno Deus, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso Marte, encorajaste os cristãos encarcerados e livraste cidades inteiras do contágio da doença e da peste, atendei às nossas humildes súplicas, socorrei-nos em vossas necessidades, aliviai-nos das nossas angústias, reanimai os encarcerados, curai os doentes e livrai-nos do contágio da doença. Pelos méritos de São Sebastião, atendei-nos, Senhor. Que assim seja. Ok, Aru, ok, meu Pai. Então, São Sebastião protetor contra as doenças, né? Contra a peste também. Isso é muito interessante, por isso que a gente tem rezado muito por ele. E olha que bonito, quando Oxóssi herda a força das matas, das florestas, quando ele herda a sabedoria de Ossan, que ele tem também uma ligação muito forte com Ossan, ele passa a ser também um orixá da cura. Ele traz a cura das folhas, a cura das matas. Então, uma sugestão que eu faço para todos vocês é no momento da mentalização do dia a dia, vocês fechem os olhos, mentalizem uma mata muito verde, uma mata florida, cheia de passarinhos, cheia de animais, de macacos, de feras. Mentalizem os raios do sol entrando pela mata e que esses raios venham até vocês, trazendo força, trazendo saúde, trazendo proteção. Que Oxóssi nos ensine a passar por um momento da provação com sabedoria, com inteligência, com respeito pela nossa tribo, pela nossa aldeia, com solidariedade, com fraternidade. Que a gente nunca esqueça a solidariedade e a fraternidade, a partilha do pão, né? Isso é muito importante. Alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa aí? Vão escrevendo, vão falando. Estou vendo vocês aí falando. Carlos. Vou ver mais para cima aqui, Suzana. Deixa eu procurar aqui, ver se tem alguma coisa que eu não respondi. Bem, Oxóssi, quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador.
Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Eu vi meu pai assobiar, ele mandou chamar. Eu vi meu pai assobiar, ele mandou chamar. É de Aruanda, uê. É de Aruanda, uá, seus 7 flechas de Umbanda. É de Aruanda, uê. Aí você pode cantar, né? Todos caboclos de Umbanda, é de Aruanda, uê. Quer dizer, né? Oxóssi é o dono da mata. Né? Ele é o patrono da floresta, das matas. E esse momento, meus irmãos, também é um instante da gente pensar a nossa conexão, a nossa relação com a natureza. Eu tenho falado muito disso. Caboclo Sete Flechas, que é meu pai, né? Ele tem falado muito disso. Né? Eu não falo nada, na verdade, né? Ele que fala. Ele que fala através de mim. Eu sou um mero instrumento. E ele tem falado muito isso, que a gente fazer essa nossa conexão com a natureza, para a gente retornar às nossas origens, às nossas raízes, à força da terra, a importância da agricultura, a importância da caça, do alimento, né? A importância da mesa, do verdadeiro alimento, do alimento que nos fortalece, da partilha. Né? Ele tem nos orientado a fazer esse retorno à nossa ancestralidade, recuperar o nosso elo com a natureza. Né? Oxóssi nos convida a isso. E eu acho que esse momento é mais oportuno do que nunca. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, Carol, Carolina, uma colega. Um abraço, Carol. Eu estou fazendo desde segunda-feira, todos os dias, às 17 horas. Já falei sobre o Baluaê, sobre o Ogum, Xangô. Hoje, quinta-feira, dia de Oxóssi, estou falando sobre ele. Né? Cada dia um orixá. Oxóssi, como Sérgio diz, né, os olhos brilham, tem muita coisa para falar, acho que não vai ser suficiente falar num dia só. Outro dia a gente fala de novo, a gente fala depois sobre os caboclos, né? A gente tem muita coisa, né? E sobre os outros orixás também. É infinito, né? Não tem como a gente terminar num dia só, até porque a gente não sabe tudo. Rosângela pergunta sobre 7 flechas, né? Sobre as ligações de Oxóssi. Rosângela pergunta sobre, Suzana pergunta sobre a linha da Jurema. Então o que acontece? Os caboclos, eles são espíritos de luz que se manifestam na Umbanda trazendo a força dos orixás, de Oxóssi, de Xangô, de Ogum, de Ançã, de Iemanjá, de Oxum, trazem a força dos orixás. Né? São formas, são mediadores dos orixás. Oxóssi, por estar ligado muito à ancestralidade indígena, ele acaba sendo o patrono dos caboclos. Né? Quando a gente pensa em caboclo, a gente pensa em Oxóssi. Mas existe caboclo de Ogum, existe caboclo de Xangô, que são os espíritos que trabalham nessas linhas. Que vem dentro da linha de Ogum, é um caboclo de Ogum. Né? O Ogum Yara é um caboclo de Ogum. 7 Pedreiras é um caboclo de Xangô. Né? O Inhansã do raio é uma cabocla de Inhansã. Iemanjá das águas profundas é uma cabocla de Iemanjá. Né? É uma cabocla, é uma manifestação da força do orixá. E acordou. Todo dia ele acorda. Acordou aqui João Miguel e ri. Com a cara meio brava e ri. Bem, e aí o que acontece? Uma das falanges, vamos dizer assim, uma das manifestações de Oxóssi, da linha de Oxóssi, é a linha da Cabocla Jurema, né? A falange da Cabocla Jurema. Ela tá presente dentro da Umbanda, mas não só, né? A Jurema é muito presente no catimbó, né? Na encantaria, no xambá, né? No terecô, enfim, em outras manifestações, terecô menos, né? Mas na encantaria, no tambor de mina, no catimbó, ela é muito presente, que são outras religiões, são outras práticas que é diferente da Umbanda, tá? Então, ela está muito presente em outras manifestações também. Porque a Jurema, qual é a origem dela? A Jurema é uma árvore.
a partir da qual se faz uma bebida indígena, que é uma bebida que nos coloca em contato com os espíritos ancestrais. Então, a árvore se chama Jurema. E a bebida que se faz da árvore também é a Jurema. E a partir daí tem a cabocla Jurema, que é ligada a essa ancestralidade, a esse ritual juremeiro, né? Os caboclos juremeiros, que são caboclos que trazem a força da Jurema, né? Que aí tem até eu até cantei recentemente, né? Eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir eu cantando pra curar. Meu canto é força, meu dançar, magia, você em mim confia, ninguém pode derrubar. Eu sou juremeiro, eu venho do Juremá, sou forte curandeiro, Aruanda eu vim cá. É um canto de caboclo juremeiro, que são esses caboclos que vêm, né, ligados às folhas da Jurema, que é essa árvore encantada, essa árvore indígena, mágica, que faz essa conexão com a espiritualidade. A Jurema geralmente ela tem essa ligação muito com a intuição, com os sonhos, com o mundo onírico, com o mundo mágico, né? Com o mundo ancestral. Isso dentro da Umbanda e também das tradições indígenas, né? Da Jurema, o Catimbó e por aí afora, né? As tradições co-irmãs nossas, né? Que são religiões irmãs da Umbanda. São outras religiões, mas muito parecidas, tá? Outro dia a gente pode até conversar um pouquinho sobre elas com o que eu sei, porque é outra coisa, né? É uma outra matriz. Dentro da Umbanda, a Jurema é essa cabocla muito ligada à cura, muito ligada às folhas, às ervas, né? Ô Juremê, ô Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá. Ô Juremê, ô Jurema, é sua folha ou sua flecha? Sua folha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá. Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião, salve todos os caboclos que nos dê a proteção. Ô Jurema, ô Juremê, ô Jurema, sua folha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá. Quer dizer, ela é sempre muito ligada às folhas, né? Tá indo? Jane disse aqui, na lei da mata há tempo de caçar, tempo de plantar, tempo de esperar para o refazimento da vida e o tempo da colheita. Há tempos de colheita farta, há tempo de colheitas mais humildes. Né? E é exatamente, né? O Oxóssi nos ensina que há tempo para tudo. Há tempo para caçar. E é exatamente isso, Jane, está certíssima. É exatamente isso, meus irmãos. Se você está lá esperando a caça, se você atira a sua flecha na hora errada, essa única flecha vai ser desperdiçada. Então é preciso aguardar o momento certo de atirar a única flecha. Então, além da astúcia, além da paciência, além da astúcia e além da inteligência, é preciso muita humildade e muita paciência para esperar a hora certa de atirar a flecha. Porque senão só vai ter desperdício. É desperdício de caça, desperdício de energia, desperdício de força. Né? A gente só está perdendo tempo porque a gente não sabe esperar o tempo, a hora certa de agir. E é o tempo de recolher, ao tempo de ficar em silêncio, ao tempo de falar, ao tempo do silêncio e ao tempo de falar. E a gente tem que compreender qual é o tempo que nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Que tempo Zara tempo, né? Um outro grande orixá. Bem, tá indo bem, gente? Tá fluindo? Eu vou ler aqui um trecho também de um livro. A nossa casa, Aldeia de Luz, embora seja uma casa de Umbanda, ela bebe em muitas tradições, né? Bebe na tradição, por exemplo, na tradição xamânica, né? Os nossos caboclos, eles trazem os rituais xamânicos, né? Os sete flechas, pantera negra, pena preta, como era o caboclo cobra coral, faziam muitos seus rituais
de pagelança, rituais xamânicos, né? Então a gente tem muita tradição do xamanismo. E eu vou ler um trecho aqui de um livro xamânico, né? Que diz: uma só flecha. Eu já li para os filhos, mas eu vou ler novamente. A estrada à minha frente é longa e estreita. Só me restou uma flecha. E meu velho cavalo mal se aguenta em pé. Mas se for preciso voltar ao combate, arreio o cavalo, subo a sela, corajoso cavalheiro. É hora de enfrentar minha última batalha. É hora de escalar montanhas escarpadas, buscando alcançar meus próprios limites. É hora de nadar contra a corrente dos rios caudalosos que rugem em minha alma. É hora de enfrentar arenosos desertos em busca do oásis da paz e da calma. Mas a estrada à minha frente ainda é longa e estreita. Só me restou uma flecha e meu cavalo velho mal se aguenta de pé. Mas se for preciso voltar ao combate, arreio o cavalo, subo a sela, corajoso cavalheiro. É hora de enfrentar minha última batalha e enfrentar e lançar a minha última flecha. Então você pode estar com os inimigos infinitos, mas você tendo ali a sua última flecha, nada vai te faltar. Esse é o ensinamento de Oxóssi, né? E como Oxóssi é o senhor da caça, vamos trazer um pouquinho a energia dos animais para que eles possam nos dar a sua sabedoria. Vamos cantar alguns pontos de Oxóssi que façam referência aos animais, né? E tem muitos caboclos de Oxóssi que têm nome de animais. Caboclo pantera negra, caboclo cobra coral, caboclo jiboia, né? Sem contar os caboclos de pena, né? Pena roxa, pena preta, pena branca, pena verde. Todos trazem as penas, né? Em seus nomes, a força dos animais que voam. Você tem o caboclo, os caboclos do rio, né? Então você tem caboclos de todos os lugares, né? Você tem caboclo, caboclo que traz a força dos animais, né? A coral é sua cinta, a jiboia é sua laça. Coral é sua cinta, a jiboia é sua laça. Que sua, que sua, que sua aí. Caboclo mora na mata. Que sua, que sua, que sua aí. Caboclo mora na mata. A coral é sua cinta, a jiboia é sua laça. A coral é sua cinta, a jiboia é sua laça. Que sua, que sua, que sua aí. Caboclo mora da mata. Que sua, que sua, que sua aí. Caboclo mora na mata. Oxóssi é rei, ele é rei lá da Macaia. Ele vem lá de Aruanda pra salvar esse gongá. Ele atirou flecha e bodoque, sua coroa quem lhe deu foi Oxalá. Ele atirou flecha e bodoque, sua coroa quem lhe deu foi Oxalá. Ele atirou, ninguém viu, só 7 flechas, quem sabe aonde a flecha caiu. Ele atirou a sua flecha, mas errou, sentou-se na areia e pôs-se a chorar. Sentou-se na areia e pôs-se a chorar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Ele é caboclo da banda de lá. Ele é caboclo da banda de lá. Quando vê a cobra, corre pra matar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Ele atirou a sua flecha, mas errou. Ele atirou a sua flecha, mas errou. Sentou-se na areia e pôs-se a chorar. Sentou-se na areia e pôs-se a chorar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Então tem vários pontos de Oxóssi que fazem referência, né, aos animais, à mata, que é a energia onde ele reina, é onde a gente faz as orações para ele, né?
Sucuri, jiboia, quando vem beirando o mar. Sucuri, jiboia, quando vem beirando o mar. Olha como borbulhou a sua cobra coral. Olha como grogonhou. Tem várias versões, né? Temos que falar assim, olha quanto boi nadou. Porque aí já puxa mais para a linha de boiadeiro. Olha como grogonhou a sua cobra coral. Oi, segura essa cobra, não deixa ela fugir, que o nome dessa cobra é cobra sucuri. Oi, segura essa cobra, não deixa ela fugir, que o nome dessa cobra é cobra sucuri. Oi, rei caçador da beira do caminho, oi, não me mate essa coral na estrada. Se ela abandonou sua choupana, caçador foi no romper da madrugada. O que caboclo, o que aroxó, salve todos os caboclos, caboclos de pena, caboclos de folha, caboclos juremeiros, caboclos da mata. O que caboclo, salve Oxóssi, salve a força dos caboclos, que traz a força desse nosso Pai para nós. Tá indo bem, minha gente? Tá indo boa a conexão? Tá dando para ouvir os pontos aí? Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Sandorepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Sandorepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Foi lá nas matas, lá na Jurema, foi lá nas matas, lá na Jurema. É uma lei severa, é uma lei sem pena, é uma lei severa, é uma lei sem pena. Senhor Oxóssi, que é dono da lua, sol vem ao mundo para clarear. Quem me dera ver Senhor Oxóssi, para com ele eu poder falar. Senhor Oxóssi, que é dono da lua, sol vem ao mundo para clarear. Quem me dera ver Senhor Oxóssi, para com ele eu poder falar. Oxóssi é tata na Munambê, Oxóssi é tata no Arerê. Pai, Oxóssi é tata na Munzambê, Oxóssi é tata no Aierê. Sindorerê, auê, cauinza, Sindorerê, ele é sangue real. Se ele é filho, eu sou neto da Jurema. Sindorerê, auê, cauinza, Cauinza é um rei, é um orixá. Cauinza é um tata, é um orixá. Cauinza é um rei, é orixá. Cauinza é um tata, é orixá. Sindorerê, né? Muito linda essas cantigas, né? Sindorerê é uma cantiga muito antiga, muito forte de Oxóssi. Cauinza é um nome que ele também é chamado, né? Isso aí, são várias denominações, né? São várias formas. E viram esse ponto, que bonito, né? Que Oxóssi possa clarear a nossa visão. O céu relampeou, mas continuou azul. E que ele possa clarear a nossa visão para que nós possamos lançar a nossa flecha, acertar o nosso alvo com foco, com fé, com paciência, com inteligência e com amor. Isso é o que eu desejo a todos vocês, meus irmãos. E eu queria falar também de dois animais aqui que trazem um pouco a força de Oxóssi. Sei que talvez já esteja até estendendo, mas a gente vai voltar outro dia a falar dos caboclos. Tem muita coisa. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Não sei se eu esclareci um pouquinho a questão da Jurema. Tem hora que confunde um pouco, né? Porque quando vem outras tradições, as tradições indígenas, elas têm outras matrizes, né? Como é o caso do catimbó, da Jurema Sagrada. É uma outra vertente, né? É diferente
do que nós praticamos na Umbanda. São co-irmãs, mas são diferentes, né? Mas a Jurema também é uma cabocla dentro da Umbanda, além de ser uma mestra, né, encantada da Jurema, que é uma outra religião, uma outra tradição. Isso aí varia. Um animal que eu trouxe, que traz a energia de Oxóssi, é o lobo. O lobo, ele é o professor. Ele é um animal solitário que nos faz um convite para que a gente se isole, para que a gente possa entrar em comunicação com a Lua, que também tem a regência de Oxóssi junto com Ogum, e ouvir o que a sabedoria ancestral, o que a espiritualidade tem a nos dizer. Então, meus irmãos, para que nós sejamos professores como um lobo, que a gente pare nesse momento de solidão e faça o nosso aprendizado. Esse é o ensinamento que o lobo nos traz. O lobo, ele caça às vezes sozinho, às vezes em bando, e ele sempre está pensando no bem coletivo, no bem da tribo. Assim também é Oxóssi. Oxóssi é solitário, é silencioso, é calado. Às vezes os filhos de Oxóssi tendem a ser muito caladões, tendem a ser muito na dele, né? Muito solitários, sofrem muito com isso, gostam de liberdade, são independentes, custam a falar dos seus problemas, né? Custam a falar dos seus próprios problemas, mas que a gente faça e tire de Oxóssi esse aprendizado, que a gente viva a nossa solidão, a nossa reflexão, mas sem perder a nossa fé, sem perder a nossa ancestralidade e a nossa relação com a nossa tribo. Porque o lobo não perde, ele sempre está na matilha, ele sempre está cuidando dos mais velhos e dos mais novos. Que a gente nunca perca a fraternidade com a nossa tribo. E outro animal que eu queria trazer, que traz a força de Oxóssi, é o puma. Esse grande animal, o grande leão das Américas, o leão indígena, a sussuarana, a onça parda. Esse animal que é o símbolo da liderança, que é o símbolo da solidão, da introspecção, que para ser um líder, às vezes, a gente precisa ficar só. Então que a gente possa liderar a nossa vida, que a gente possa extrair a sabedoria do puma e ser o dono do nosso destino, o dono da nossa única flecha e lançar essa flecha ao seu alvo, com humildade, com fé, com sabedoria. É isso que eu desejo a vocês, meus irmãos, nesse momento que nós estamos passando, que a gente viva esse aprendizado. E nunca se esqueça do coletivo, que a solidão não nos faça egoístas, que a gente, como lobo, pense no outro e pense na matilha, nos mais velhos, nos mais necessitados, nos desiguais, naqueles que sofrem. Que a gente extraia essa sabedoria do lobo e também extraia a sabedoria do puma, que nos ensina a governar a nossa vida com humildade, às vezes passando pela provação, pelo sofrimento, mas nunca perdendo a fé. E ele vai lá, escala as montanhas, né? O leão da montanha, é o leão dos Andes, a sussuarana, a onça parda, né? É o leão das Américas. E é interessante porque o pantera negra, né? A pantera, ele é a sussuarana, né? Ele é a onça preta. E são os três felinos, os grandes felinos, né? É a onça pintada, a onça parda e a onça negra, que é a pantera. Né? Então, são os leões, né? Os tigres das Américas, os nossos felinos indígenas. Então, que a gente possa tirar a sabedoria desses felinos, que Oxóssi está muito ligado a eles, e que ele possa nos ajudar a passar pela provação. Hoje faço esse convite para vocês, para fazermos a nossa oração,
às 21 horas, ficar em silêncio, mentalizar, pensar numa mata em festa, numa mata serena em festa, e que Oxóssi possa vir até nós, os mestres de luz, os caboclos, trazendo a energia da mata. Um saravá fraterno a todos vocês, meus irmãos. E outro dia, em outra oportunidade, falaremos mais sobre Oxóssi, sobre os caboclos, sobre todos os orixás. E que tenha sido um aprendizado válido para todos vocês. Um grande abraço, que a paz de Oxalá esteja com todos e que a sabedoria de Oxóssi, o conhecimento, a força, a determinação, a astúcia esteja com todos nós. Que assim seja. Okiarô, meu Pai. Okiarô, Oxóssi. Quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador. Quem manda na mata é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador. Eu vi meu pai assobiar, ele mandou chamar. Eu vi meu pai assobiar, ele mandou chamar. É de Aruandauê, é de Aruandauá, todos caboclos de Umbanda, é de Aruandauê. Ô Quebamba, que Oxóssi nos ajude a passar por esse período da doença, né, por essa provação coletiva, e não é a primeira, né, a humanidade já passou por outros momentos, tanto que eu contei para vocês aqui uma oração de São Sebastião, e lá nos primeiros séculos depois de Cristo, São Sebastião ajudava, né, era invocado no momento da peste, para passar pela provação da doença. Então que a gente possa pedir a força de São Sebastião nesse momento, de Oxóssi e de todos os caboclos. Que assim seja, meus irmãos. Um grande abraço para todos vocês e obrigado pelo carinho. Que meu Pai os abençoe.